Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 Histórias. Liga aí, que é rapidinho. Seguinte, aula de hoje, período joanino, né? 1808 a 1821. Lembra de no final da aula passar no site 10historia.com, imprimir uma lista de exercícios e arrebentar na sua prova. Faça exercício, porque fazer exercício é estudar história. Não adianta você assistir a aula, dar risadinha, tal, não sei o que, e não fazer exercício. Vai lá, 10historia.com, de graça, fazer exercício com gabarito. Vai lá. Bom, período joanino, 1808 a 1821. O que é o período joanino? Período joanino é o período em que a família real portuguesa esteve no Brasil. Ou seja, eles transferiram a sede do governo lá de Lisboa aqui para o Brasil. Algumas pessoas costumam chamar isso de período da inversão brasileira. Por que inversão? Porque por 308 anos o Brasil foi governado a partir de Portugal. E a partir do momento em que a família real se instala no Brasil, aí sim a gente tem a inversão. Quer dizer, Portugal passa a ser governado a partir do Brasil. Por isso a inversão brasileira. Belezinha? Bom, isso daqui é novo? Não, não é novo, não foi uma coisa que os caras tiraram da cartola na hora, ai meu Deus, e agora joga na moeda. Não, não foi isso. Absolutamente preparado, absolutamente prontos, absolutamente dentro do que já se previa. Lá no século XVII, os padres jesuítas já escreviam dizendo, olha, se tiver algum pepino aí na Europa, é uma boa transferir a sede do governo aqui para o Brasil. Quer dizer, não fizeram nada que não tivesse relativamente previsto. E qual que era o pepino que estava lá na Europa? O pepino era um pepinaço chamado Napoleão Bonaparte. Olha o cara aqui. Napoleão Bonaparte. Por que era um pepinaço? Porque o Napoleão decidiu que ia conquistar uma boa parte da Europa. Ia conquistar uma boa parte da Europa, tinha lá conquistado a Espanha, uma parte da Itália, uma parte do que a gente chama hoje de Alemanha, né? E diversos territórios ali, até a Polônia quase ele foi, até na Rússia o cara entrou. Mas antes de entrar na Rússia, em 1812, ele chegou na porta de Portugal e falou, Portugal, o negócio é o seguinte, vamos fazer do jeito bom ou do jeito ruim? Portugal falou, olha, Napoleão, como assim? E aí, Napoleão vai dizer, Portugal, eu não quero que você faça comércio com a Inglaterra. Eu quero que você integre o bloqueio continental. Escreve aí no seu caderno. Bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? O bloqueio continental é aquilo lá, né? O Napoleão proibiu a Europa continental de fazer comércio com a Inglaterra. Nossa, mas e se algum país fizesse comércio com a Inglaterra? É isso que vamos ver. Então Portugal recebe esse pedido, essa ordem de Napoleão. Portugal, não faça comércio com a Inglaterra. Só que Portugal não tinha como não fazer comércio com a Inglaterra por um motivo muito simples. Portugal devia dinheiro para a Inglaterra, Portugal importava tudo da Inglaterra, Portugal tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra. Então para Portugal não tinha como fugir do bloqueio continental. Entendeu? Então Portugal vai olhar para o Napoleão, não vai falar nada, vai fazer um meio-G e foge da Europa. Dom João, príncipe regente de Portugal, já que a Dona Maria I, mãe dele, estava louca, Dom João, príncipe regente de Portugal, vai dizer o seguinte, olha, Napoleão, vamos vendo, vamos conversando, mas puxa, não pode comprar nada mesmo, como é que é? E enquanto ele enrola o Napoleão, eles preparam a fuga. Ah, mas não fugiu correndo de noite na chuva? Fugiu correndo de noite na chuva. Mas tiveram tanto tempo para isso que trouxeram os livros da Biblioteca de Lisboa. Então veja que não foi uma corrida aí desesperada e tal, não sei o que. Não, teve planejamento. Fugiram. General Junot, general de Napoleão, general francês que chegou em Portugal, chegou em Lisboa, vai dizer o seguinte, olha, a cidade está vazia, escura, pobre e uma chuva pinicante caindo por cima. Então, frustração absoluta da França,
surpresa absoluta do Napoleão. Napoleão vai escrever no diário dele que o único rei que conseguiu puxar da manga uma carta que Napoleão não esperava foi o rei Dom João de Portugal. Príncipe regente, na verdade, Dom João VI, Dom João de Portugal. Tudo bem? Bom, vieram para o Brasil, então, escapando do Napoleão, porque, na opinião do Dom João VI, na opinião do William Beresford, que era embaixador da Inglaterra em Portugal, que ajudou a organizar todo o plano, na opinião desses dois caras, era o melhor a fazer. Porque aí larga Portugal na mão do Napoleão, o rolo na Europa vai se resolver mais cedo ou mais tarde. Assim, Dom João VI não é preso, como aconteceu com o rei da Espanha. Dom João VI continua governando o Brasil, África, né, e as benfeitorias na Ásia sem grande problema. E aí vamos torcer para em algum momento Napoleão ser derrotado, porque afinal de contas, uma série de coligações contra a França vinham sendo feitas. Agora, chegando aqui no Brasil, ainda lá em Salvador, em 1808, eles saíram no final de 1807, vão chegar em fevereiro de 1808 no Brasil. Ainda em Salvador, Dom João vai assinar a chamada Abertura dos Portos. Grifa isso no seu caderninho, coloca em neon, põe para brilhar, faz o que você puder. Abertura dos portos. O que significa abertura dos portos? Significa que os portos brasileiros podem receber navios de comércio das nações amigas de Portugal. Quem são as nações amigas de Portugal? Praticamente todo mundo, menos a França, mas principalmente a Inglaterra. Então a Inglaterra, a partir dos tratados de 1808, que vão ser renovados com o Tratado de Comércio de 1810, a Inglaterra tem tarifas alfandegárias menores do que qualquer outro país, né, nas alfândegas do Brasil. Ou seja, o produto inglês entra no Brasil mais barato. O produto inglês entra no Brasil com uma tarifa alfandegária menor. É mais barato um produto inglês que um produto espanhol, que um produto de algum reino do que hoje a gente chama hoje de Itália. Né? Do que a gente chama hoje de Itália. Então qualquer produto entra no Brasil? Entra. O francês um imposto altíssimo. Talvez nem entre o francês, na verdade, nesse momento. Em 1808. Em 1810 a gente vai continuar com isso. O francês ou não entra ou é muito caro, e os ingleses muito mais baratos do que qualquer outro país. Tudo bem? Agora vamos assinar também um segundo tratado, chamado Tratado de Aliança e Amizade. Esse Tratado de Aliança e Amizade serve para o seguinte: nós vamos proibir a Inquisição no Brasil. Por que a gente proíbe a Inquisição no Brasil? Porque os ingleses são anglicanos. E os anglicanos não são católicos. E os anglicanos morrem de medo de queimar na fogueira da Inquisição. Então está proibida a Inquisição no Brasil. Isso é ótimo também para toda uma burguesia judia que fazia muito comércio. Tudo bem? Nós vamos também no Tratado de Aliança e Amizade dizer que gradualmente colocaremos fim ao tráfico negreiro. Grifa isso, por favor, porque é importante. Gradualmente poremos fim ao tráfico negreiro. A gente vai fazer isso de fato? Não, a gente não vai fazer, mas a gente promete. Por isso que você vai grifar, porque daqui a pouco vai dar rolo, você vai ver. Então, vamos prometer. Então, Tratado de Aliança e Amizade proíbe a Inquisição no Brasil, põe fim, né, promete o fim gradual do tráfico negreiro. E uma outra coisa, né, esse Tratado de Aliança e Amizade diz que um cidadão inglês só pode ser julgado de acordo com as leis inglesas por instituições inglesas, ainda aqui no Brasil. É, parceiro, aqui que o bicho pega. Aqui que o bicho pega. Tudo bem? Então, Tratado de 1810 de Aliança e de Amizade. O Tratado de 1810 de Comércio, que eu falei para você agora há pouco, é esse aqui, ó, Tratados de Comércio e Navegação. Tarifas alfandegárias reduzidas para os produtos ingleses e lá em Santa Catarina um porto livre. O que quer dizer porto livre? É um porto livre porque você pode chegar lá e não paga imposto, não paga alfândega. Já pensou que delícia? Você não paga alfândega. Ah, mas Vitor, por que lá em Santa Catarina? Justamente porque em Santa Catarina não tem ninguém. Então, para incentivar a ocupação de Santa Catarina, eu faço um porto livre lá. Vai que algum louco resolve entrar por lá. Louco por quê? Porque não tinha nada. Tinha muito pouca gente. O grande centro era o Rio de Janeiro. Então, entrar pelo Rio de Janeiro, por Recife, por Salvador,
era muito mais interessante do ponto de vista comercial do que entrar, por exemplo, pelo Porto de Santos, que nem existia, né? Ou entrar por Santa Catarina, que também praticamente não era habitado. Tá? Tinha habitação o povo de Santa Catarina? Tinha. Tinha povoamento? Tinha. Tinha gente? Tinha. Mas era muito menos gente lá em Santa Catarina, ou aí em Santa Catarina, do que nas outras regiões do Brasil. Por isso ali o Porto Livre. Tudo bem?